Então, bonjour, boa tarde e bem-vindos a todos em mais uma live de La France au Cœur. Aproveito para lembrar para todos vocês que podem curtir nossa página para ser avisados dos próximos lives. O live de hoje será em português, a não ser que o Arthur queira falar francês. E vamos tratar, o assunto de hoje será sobre o cenário para os negócios durante e depois da pandemia. Temos a honra de receber hoje meu amigo Arthur Igreja. Falo de honra, pois o Arthur é para mim dos melhores palestrantes e analistas que a gente tem a sorte de ter no Brasil. A sorte de ter você aqui hoje. Tive o prazer de revê-lo em março, durante o Fórum Econômico de Negócios da Amazônia, onde nós dois estávamos palestrando antes da pandemia. Aliás, foi realmente justo antes do fechamento dos aeroportos, e você sabe o quanto admiro teu trabalho e suas análises. Vou falar um pouquinho de ti. Bom, mesmo que como você é tão conhecido que dispensa a apresentação, participa em mais de 150 eventos por ano, como o TEDx no Brasil, Europa, Estados Unidos e América do Sul. Você é autor do livro Inovação, Conveniência e o Nome do Negócio, é cofundador e dos A da plataforma AAA Inovação, com o Ricardo Amorim, da Manhattan Connection, e com o Alan Costa. Se possui Master em International Business nos Estados Unidos pela Georgetown University, Corporate Master of Business Administração na Espanha pela ESAD, Mestrado Executivo em Gestão Empresarial pela FGV, certificações executivas em Harvard e Cambridge, pós-MBA em Negociação pela FGV e MBA pela FGV Oyo University. Então, Arthur, deixo a palavra toda sua para falar do assunto de hoje. E, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui. Poxa, eu estou muito, muito feliz, especialmente pelas gentis palavras do amigo, uma pessoa que eu também admiro, tive a oportunidade de conhecer alguns anos atrás, lá num fórum em Foz do Iguaçu, e surpreendentemente nos reencontramos no começo desse ano, mas que eu sempre acompanho pelo LinkedIn, pelo Facebook, sempre acompanho suas publicações, e uma pessoa que a conversa é sempre espetacular, então é uma pessoa que eu sempre aprendo muito, então muito mais do que eu ficar falando, acho que a conversa vai ser muito rica. Então, antes de tudo, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, e realmente, resgatando o momento que nós nos encontramos imediatamente antes do dia 11 de março, que foi a declaração da pandemia pela OMS, e é uma coisa impressionante o quanto as coisas mudaram num curtíssimo espaço de tempo. Então, elas mudaram, eu diria que aqui no Brasil, num horizonte de uma semana, né? Então, em outros países, o cenário já vinha se agravando. Então, o que aconteceu foi que outras crises, elas ficaram confinadas na Ásia, né? Então, como aconteceu em 2009, como aconteceu em alguns outros momentos, mas ninguém podia imaginar que algo ia alcançar essa escala global. E quando chegou aqui no Brasil, para variar, nós tínhamos pouca informação, poucos dados, uma série de premissas aí que estão se mostrando muito erradas. Nessa semana eu divulguei um estudo mostrando que, por exemplo, na época se apostava que no calor, quer dizer, alguns políticos especialmente apostavam que no calor a disseminação ia ser menor, e nesse momento os principais problemas enfrentados são exatamente em cidades muito quentes, né? Então, em Pernambuco, Ceará, Amazonas, o Maranhão agora também está com uma crise muito grave. Então, eu acho que é um cenário que deixou todo mundo atônito num primeiro momento, vai ter um impacto econômico gigantesco, mas se tem alguma coisa de bom para tirar disso tudo, eu acho que o coronavírus vai ser um grande catalisador de mudanças, vai empurrar, vai impelir muitos negócios a ter que se reinventar na marra, muitas pessoas estão tendo que se reinventar. E se tem uma coisa boa
desse tipo de crise sanitária, de biossegurança, é que elas têm começo, meio e fim. A dúvida é sempre quantas pessoas, infelizmente, vão ser vitimadas nesse processo. Mas tem começo, meio e fim. A gente vai passar por isso. Então, não é uma daquelas crises indefinidas, daquelas que vão durar meses, anos. Claro, a gente pode ter uma segunda volta da doença, uma terceira volta. Muita gente está investigando vacinas, formas de controle, mas o que a gente já começa a ver em outros países. Eu tenho acompanhado esses números muito de perto, está caminhando para ter um controle, enfim. Então, o Brasil está no auge dessa crise, no que a gente está conversando aqui. Nós estamos conversando provavelmente num dos piores momentos da crise no Brasil. E o impacto econômico, para te falar bem a verdade, o fato é que qualquer pessoa que dê uma perspectiva econômica nesse momento vai estar chutando, vai estar falando. Não tem como cravar um número do que vai acontecer na prática. No, absolutamente, absolutamente. Tivemos uma live o sábado passado com o presidente da Câmara França-Brasil, que justamente falava que a gente está só no início dessa crise econômica, pelo menos, e que a gente está falando, eles estão apontando entre 20 e 25 milhões de desempregados que estão por vir no Brasil, ou seja, um cenário bastante assustador, e acho que as consequências econômicas a gente não viu ainda, mesmo se as medidas do governo estão tentando amenizar isso, pelo menos. É verdade, é verdade. E tem algumas questões que são importantes. Eu confesso que eu estava esperando a divulgação dos números para saber como é que ia ser a reação, né? Então tem muito pouco número ainda, mas o que eu fiquei surpreso, e no Brasil a situação ainda vai se agravar ainda mais, porque o Brasil tem algumas particularidades, né? A crise chegou aqui de forma mais tardia, então o que eu quero dizer? Quando nós olhamos o número da China, aquela queda de 6,8%, a China já estava com essa crise desde final de dezembro, né? Então acabou privando janeiro, fevereiro e março. Então a tendência é que daqui para frente a gente já tem uma certa recuperação. O pior ficou confinado ali entre janeiro e março. Nos Estados Unidos, a economia estava praticamente normal em janeiro e fevereiro, e março foi muito prejudicado. Então, esse resultado que sai nessa semana de menos 4,8%, o segundo trimestre tende a ser pior, porque os Estados Unidos é o país com o maior número de casos, maior número de mortes, mas aqui no Brasil, tudo começou a parar, na metade de março. Então, os números que estão saindo até agora, por exemplo, o número do CAGED nessa semana de mais de 1 milhão de desempregados, nós temos praticamente 15 a 20 dias de dano de coronavírus dentro desses números. Então, os números no Brasil tendem, do ponto de vista econômico, e dá para ver isso pelo Boletim Focus. O Boletim Focus, que é aquela entrevista que é feita com os mais importantes economistas do Brasil, para que eles possam apontar o que eles estão achando na economia, taxa Selic futura, taxa de câmbio futura. Dá para ver que mesmo no meio da crise, alguns apostavam num crescimento leve, algumas semanas depois eles falavam em crescimento zero, e só agora que eles começam a falar em queda do PIB de 3,5%, que honestamente eu ainda acho que é razoavelmente otimista. Então, claro, que é uma coisa que vai, a cada semana, as perspectivas futuras elas vão sendo atualizadas, né? Elas vão convergindo para os modelos, mas os melhores modelos, eu apontaria pelo menos 3 modelos epidemiológicos, que é o modelo da Invest News, o modelo da Universidade de Singapura, e tem um outro modelo também que está sendo tropicalizado, mas eu apontaria principalmente esse da Invest News e da Universidade de Singapura, que estão apostando que uma vida normal deve ser alcançada lá por agosto. Em julho, nós devemos ter uma redução de 90% dos efeitos que nós teremos em maio. Agora, maio tende a ser um mês muito, muito difícil. No, pelas análises que eu vi do Instituto Pasteur, o pico estaria mesmo entre final de maio e final de junho. Exatamente. Então, efetivamente, a gente vai para longe. Já que essa crise tem consequência econômica e também, obviamente, dramática do ponto de vista social,
tomando as características do Brasil, que também não são as mesmas. Onde você está em Curitiba, eu em São Paulo, e temos bastante amigos do Acre que estão nos assistindo, que aproveito para saudar a todos. Como essa crise também obriga as empresas a se adaptar de uma maneira drástica, diria. Muitos empresários, pelas características do mercado brasileiro, estavam numa situação bastante tranquila, com um mercado regulado, um costume de vender de um certo jeito. Aí vou entrar na tua praia preferida, que é a parte de tecnologia e inovação. Nós dois falamos sempre da importância e da falta de inovação aqui no Brasil, que gera um problema de eficiência das empresas, de diversificação das empresas, mas também de eficiência dos modelos administrativos das empresas, e tornam essas empresas menos competitivas para o futuro, mas também em comparação a empresas estrangeiras que estavam chegando no Brasil. No momento parou um pouco, obviamente, para a crise, mas isso vai voltar. Então, gostaria que você pudesse falar sobre esse aspecto. A impressão que eu tenho, eu tô bem assustado com o que eu ouvi nas últimas semanas, e o seu ponto é extremamente relevante, porque tem tudo a ver com inovação, tem tudo a ver. O que eu quero dizer que eu fiquei assustado? Nas últimas semanas, eu escutei muitas pessoas falando coisas que não cabem para 2020. Então, claro, aqui no Brasil nós temos uma tendência a usar a expressão, né, passar a mão na cabeça das pessoas, né, e falar, não, a coisa não é tão grave. Mas ela é muito grave no sentido de inovação pelo seguinte: nas últimas semanas eu participei de palestras, de webinars online aí com associações comerciais, associações empresariais, e muitos deles refletindo ainda sobre e-commerce, sabe? Que é uma coisa que eu tenho falado toda semana. Eu falo, caramba, o pessoal ainda discutindo, olha, na crise a internet é importante. Mas aí eu repeti, né? Eu respondi, mas ela é muito importante desde 95, 96, então não é exatamente uma novidade. Só que parece no Brasil que nós temos uma certa luta contra a realidade, nós temos uma luta contra o quão nós estamos distantes da inovação, da vanguarda da tecnologia. Então, algumas empresas, mas eu acho que no final disso nós vamos ter coisas boas. O que eu quero dizer? As empresas que mais acreditaram nas tendências nos últimos anos e fizeram o seu dever de casa são as empresas que estão mantendo as suas atividades, são as empresas que estão crescendo nesse momento. Então, o que aconteceu? Quando a economia vai bem, por exemplo, naquele momento que nós tínhamos Copa do Mundo, Olimpíadas, o PIB do Brasil voando por causa das commodities, no momento em que a economia vai bem, todo mundo vai bem, os mais preparados e os menos preparados. Agora, quando os recursos ficam escassos, quando a economia cai, eu tenho usado aquela frase do Warren Buffett que ele fala, é quando a água baixa que você descobre quem está nadando pelado. Então, nesse momento, em termos de inovação, é isso que nós estamos vendo no Brasil. Nós estamos vendo quais empresas estão peladas, aquelas que não tinham canais digitais, aquelas que não digitalizaram seus processos. O que aconteceu? Tem empresa que está fazendo uma reunião pelo Zoom pela primeira vez na vida, isso em 2020. Então, caramba, não faz muito sentido, né? Não, é uma coisa assustadora. E um outro reflexo disso, claro que tem uma série de outros elementos que estão ligados a câmbio, né? Câmbio simplesmente é um reflexo, mas ontem mesmo eu estava assistindo uma entrevista do Armínio Fraga, que ele falava, país nenhum tem estratégia, porque perguntaram para ele, olha, que coisa ótima, o câmbio agora no Brasil está super desvalorizado, o Brasil vai poder se industrializar. Ele falou, olha, tem 2 pontos. País nenhum tem como estratégia ter moeda fraca. Então, nenhum país quer ter moeda fraca. A moeda fraca é uma consequência da falta da competitividade do país. E a competitividade é dada pela produtividade. Então, o que acontece? O Brasil já vinha se afastando dos Estados Unidos e da China em níveis de produtividade. Se você pega a referência dos Estados Unidos, que é o par level, né, para os outros países,
o Brasil vinha se afastando dos Estados Unidos. E aí a inovação e tecnologia estão no centro disso, né? Se as empresas não adotam as melhores ferramentas, não adotam as melhores práticas, as melhores tecnologias, nós gastamos cada vez mais hora homem para fazer as mesmas coisas que as pessoas fazem nos outros países. Mas eu acho que, dito isso, nós vamos sair mais conscientes da importância disso tudo. Ou seja, eu acho que vai ter um grau de correlação muito grande entre queda no PIB e países que apostaram mais em inovação nos últimos anos. Ou seja, quem era mais inovador vai conseguir se recuperar muito mais rápido. E só para fechar esse comentário, tem um ingrediente que é fundamental para a inovação, que é capacitação, que é educação, é massa crítica, são os cérebros. E aí tem uma coisa que assusta no Brasil, que em períodos de você ter privação de aulas, as pessoas não poderem ir para a escola, por exemplo, se potencializa a desigualdade. Porque, por exemplo, eu sempre ressalto isso, nós estamos aqui numa sexta-feira, no conforto das nossas casas, com uma boa conexão, fazendo uma live, mas isso é para poucos. Tem muita gente que não tem a condição de fazer isso. Então, quer dizer, quem perdeu a merenda, quem perdeu a escola, se já estava em desvantagem num país que está perdendo produtividade, agora que ficou sem escola, sem nada, está perdendo ainda mais tempo, está perdendo um semestre de aula, está perdendo aprendizado. Então, assim, nesse aspecto, capacitação da população, esse momento é bastante assustador para o Brasil. Isso concordo contigo que a parte de educação sempre é uma parte fundamental, e não é que o Brasil gasta pouco do orçamento de educação, gasta bastante, o problema é que não chega na ponta. E eu acredito que o mundo dos negócios está se transformando, como você falou, muitas empresas não tinham feito um call à distância, era o que eu chamava do síndrome da reunionitis aguda, e como hoje as empresas descobrem que podem perfeitamente ter um meeting, inclusive, sobre assuntos complexos, pela internet, ficando em casa, ou também fazendo negócio com o mundo fora, porque eu acredito que uma das transformações importantes dessa crise que o mundo se tornou mais digital ainda, não que a parte presencial não vai existir mais, é importante, eu adoro isso também, mas hoje qualquer crise gera problemas, e os problemas de hoje são gigantescos, mas abre também oportunidades, e qualquer empresa, qual seja o tamanho dela, está começando a realizar que pode fazer negócios com seus clientes habituais pela internet, mas também ela tem acesso ao mundo inteiro através desse sistema. Coisa que hoje, obviamente, que a gente tem que acompanhar elas, mas é uma possibilidade real que existe hoje. Você estava falando de educação, num país como o Brasil, eu acredito há anos que a educação à distância é uma das grandes soluções para poder mudar esse patamar de educação, tanto no PISA que outros indicadores que não são bons. E queria aproveitar para te comentar uma notícia que a gente vai lançar a semana que vem, com o Grupo Brasileiro Residência e Educação, onde a gente vai oferecer 1 milhão de vagas de cursos técnicos gratuitos para as populações de todos os países de língua portuguesa, ou seja, 9 países de língua portuguesa vão poder se beneficiar disso com o Instituto de Formação da Confederação Empresarial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Então, isso será lançado semana que vem, um período de 7 meses com acesso a esses cursos para justamente permitir uma certa capacitação com a limitação que tem que ter um computador. Esse é um freio. Voltando sobre o que você estava falando, para você, qual seria hoje a estratégia de urgência
nessa parte técnica, nessa parte de reorganização para as empresas, e qual vai ser amanhã o modus operandi, a forma de fazer negócios de amanhã com as mudanças que estamos vivendo hoje. Eu acho que tem dois aspectos. O primeiro, o diagnóstico, ele parte das empresas entenderem, passados 45 dias, né, de aumento das restrições, restrição de voo, restrição de possibilidade de estar junto nos escritórios e tudo mais. Eu acho que o diagnóstico é bem gritante, porque para uma empresa ela tem que olhar e entender o seguinte, aonde parou? Então, só para dar a dimensão, tem empresas que, por exemplo, o setor comercial ainda dependia de assinaturas para aprovação de pedidos. Então, é óbvio, está faltando contrato digital. Então, é esse tipo de coisa. É olhar a empresa e entender aonde teve gargalo. A segunda coisa, as empresas vão ter que revisar a forma com que elas vão fazer contato com seus clientes. E aqui eu estou vendo também dois grupos. Tem algumas empresas que estão ainda com a mentalidade presa em esperar que o mundo volte a ser como era em 2019. E essas vão morrer pelo caminho, porque ninguém sabe. E não vai ser uma volta a 2019, vai ser um outro cenário, uma outra situação. Então, o que eu quero dizer? Tem algumas que, em vez de correr emergencialmente, porque as suas receitas caíram, para entender como é que elas podem digitalizar o seu negócio rapidamente, elas simplesmente mandaram algumas pessoas embora e estão gastando o caixa da empresa na expectativa de que algum político vai assinar algum decreto e a vida vai voltar ao normal, assim como num passe de mágica. Isso não vai acontecer, primeiro, pela questão da doença, e segundo, porque a crise econômica vai tirar muito dinheiro da economia. Se você olhar os indicadores de confiança do consumidor e os indicadores da CNI, da confiança dos empresários, é a queda mais íngreme da história. Então, do ponto de vista da confiança dos consumidores, nós temos fica muito evidente o medo e a preservação do dinheiro. E do ponto de vista dos empresários, a mesma coisa. Então, é isso que para a economia. Quando todo mundo sente medo, ninguém gasta. Se ninguém gasta, você não tem movimentação da economia. É claro, a economia brasileira tem lá os seus amortecedores muito importantes, como o agronegócio, como algumas commodities, mas eu diria que para as empresas, elas têm que, antes de tudo, entender que essa situação veio para ficar, e então ela não pode esperar as coisas voltarem, ela tem que fazer um diagnóstico rápido. E, honestamente, eu tenho visto algumas empresas que elas entendem que, por exemplo, ela fica pensando assim, meu Deus, mas o meu modelo de negócio... Hoje de manhã mesmo eu falava com uma empresa, o meu modelo de negócio sempre foi de venda consultiva. Como vender consultoria, vender determinados produtos e serviços, eu preciso sentar na frente da pessoa. Só que aí, quando ela tenta fazer um teste do tipo, vou tentar marcar uma call com aquele meu cliente que eu sempre visitei, qual que é a surpresa agradável que ela está tendo? Quando ela entra em contato com a pessoa e fala, será que podemos falar pela internet? A resposta do outro lado é claro, eu tenho feito tudo pela internet nas últimas semanas. Então, tem que entender que tudo mudou, os clientes mudaram, os consumidores mudaram, mas o diagnóstico começa por aí, processos internos e logo depois canais de atendimento, e provavelmente você vai encontrar um cliente que está muito mais receptivo para esses novos canais. Então, não precisa ter uma mentalidade pessimista do tipo, eu vou tentar fazer as coisas de forma digital, o cliente não vai gostar. Pode ser que ele passe a gostar sim, que ele vai adorar ser atendido digitalmente. E só para fechar, quem se mexe mais rápido nesse processo de transformação digital, de digitalização do seu negócio, vai pegar um mercado que, na média, cai, mas vai pegar um mercado mais aberto. Por quê? Porque se você tem lá 4 ou 5 competidores, de repente 3 deles estão paralisados, esperando a coisa passar. Se você for o primeiro a dar esse passo, você vai pegar o mercado um pouco mais receptivo, né? Então, de novo, velocidade é uma palavra-chave agora. Você estava falando de mudança de mercado, de competidores que vão desaparecer ou que vão ficar paralisados. Minha sensação é que muitos empresários hoje, principalmente das pequenas e médias empresas brasileiras, estão paralisados hoje sem saber o que fazer. E o que você falou de
de estrutura administrativa também é uma coisa que o empresariado tem que mudar, tem que ganhar eficiência, tem que diminuir custos administrativos, que no Brasil são absolutamente gigantescos, aproveitar esse momento para reestruturar sua organização financeira. E vários vão falar, ok, mas a gente não tem acesso aos créditos hoje. E eu discordo, se uma empresa tem um projeto de reestruturação e apresenta uma perspectiva de futuro, tem dinheiro, sim. Tem gente que pode ajudar a conseguir esse dinheiro, e aí, talvez um pouco cruel, mas é a realidade do mercado. Quando você tem 2 ou 3 competidores, que seja loja, que seja indústria, que seja empresas comerciais, se você tem 2 ou 3 competidores que estão em dificuldade, talvez seja o momento de assumir esses competidores, porque hoje, mesmo sem ter dinheiro para investir, você compra várias empresas pelo preço da dívida. E aí você reestrutura a dívida e você fica com uma parte muito maior do seu mercado. Ou seja, tem risco, sim. As empresas estão segurando o que você falou, a palavra-chave hoje, o caixa da empresa hoje é vital. E para segurar o caixa, tem que reduzir custos, ganhar eficiência, olhar as perspectivas de mercado e tentar ser um melhor empresário, mais gestor e mais visionário, se apoiando com pessoas que sabem. E uma coisa é fato, toda crise, todo momento de instabilidade traz consolidação de mercado. Então, isso que você está falando normalmente acontece com os grandes têm acesso a capital mais barato, melhores gestores, melhores estrategistas, e para eles o mercado fica aberto, eles acabam comprando competidores, comprando carteira de cliente, isso daí sempre acontece. O mercado em crise, ele se concentra em torno de alguns players, mas tanto que as empresas, a bolsa cresce muito nessa retomada, não só porque os ativos ficaram baratos, mas é porque essas empresas mais bem estruturadas, essas empresas que compraram outras, elas conseguem fazer o quê? Elas conseguem alavancar ineficiências. Então, isso que você estava falando, de repente, uma empresa que estava prestes a morrer é porque o administrativo dela era muito pesado, a estrutura de dívida não era adequada, vem um outro time, assume aquela carteira, enxuga a empresa, é um momento em que ela potencializa muito a sua lucratividade, porque ela faz muito mais com muito menos. Então, quando uma grande empresa absorve uma empresa menor, o que ela faz? Ela melhora o fluxo administrativo daquela empresa, o resultado dela explode, a distribuição de dividendos explode, e a ação, num segundo momento, cresce mais ainda. Então, a valorização das empresas na Bolsa é maior nesses momentos de retomada, justamente porque ela está aproveitando estruturas ociosas e ela está gastando menos para fazer mais, ao contrário do que acontece em momentos que a economia está sobreaquecida. Quando a economia está superaquecida, o que acontece? Ela tem mais competição, então os pequenos começam a incomodar ela tem que fazer uma nova fábrica, ela tem que investir mais em marketing, então ela vai gastando mais dinheiro para fazer o mesmo. Então, saídas de crise, retomadas econômicas, são momentos em que você tem. Eu agora há pouco estava gravando o meu podcast, em que eu terminei o podcast falando, né, uma frase que eu escutei e faz todo sentido. Esse momento que nós estamos vivendo são os momentos em que o mundo está em promoção. E daí é muito curioso, que é a única promoção que as pessoas saem correndo. Então, quando é uma promoção para gastar dinheiro, as pessoas vão lá correndo e fazem filas. Esse é um momento que, do ponto de vista de investimento, o mundo está em promoção, o mundo está em liquidação. Sim, e investimento não quer dizer necessariamente ter dinheiro no caixa para comprar. Investimento é, como você falou, assumir uma empresa de todas essas possibilidades que você mencionou, e dá também a possibilidade de que, se eu faturava 100 e agora, assumindo outro, faturo 150, o poder de negociação dessa empresa é muito maior, inclusive com bancos.
Exatamente, exatamente. E o que está acontecendo é que a estrutura de por exemplo, todo mundo tem, quer dizer, tem muita gente olhando pelo lado negativo da coisa, pelo lado dos problemas, mas se há 2 anos atrás alguém falasse, olha só, no Brasil de daqui a 2 anos, em vez de, porque voltando 2 anos atrás, nós estávamos com um custo de capital de 14,25%, taxa Selic. Se alguém falasse, o que você prefere? Uma economia 5% menor e uma taxa de capital de 3,75% ou uma economia crescendo e capital a 10%? O empresário racional, o empresário com a cabeça fria, fora da pandemia, ele falaria o seguinte, eu prefiro uma economia 5% menor e capital a 3,75%, porque eu consigo fazer uma gestão muito mais eficiente. Só que é difícil pensar dessa maneira quando as pessoas estão dentro do olho do furacão. Então, ter cabeça fria nesse momento é muito difícil. A nossa percepção tende a ficar muito exagerada, e o que eu tenho conversado com muita gente, o que é unânime, é que as pessoas falam assim, essa semana várias pessoas me mandaram mensagem falando assim, a parte que mais me assusta é o susto dos outros, que tem muita gente tomando medidas como se o mundo fosse acabar daqui a 30 dias. Então as pessoas estão, não, porque eu tenho que fechar minha empresa, eu tenho que mandar todo mundo embora, e parece que o horizonte de tempo é de 30 a 60 dias. Ao contrário de alguns empresários, na segunda-feira eu tive uma reunião com uma empresa que estava fazendo plano de expansão para os Estados Unidos, estava crescendo bem no Brasil, eu ajudei eles no planejamento estratégico, e aí o resultado da conversa foi o seguinte, eles falaram, olha, agora é hora de cuidar muito do dinheiro, claro, custos administrados, ter muita paciência, mas o que eles falaram foi o seguinte, a nossa visão de longo prazo não muda absolutamente nada. Então, eles falaram, claro, tem uma lombada no caminho, tem uma dificuldade nesse momento, mas o jogo que nós estamos jogando não é um jogo de 2020 ou 2021. E nessa visão de longo prazo, o que eles estão olhando? Eles estão olhando exatamente o que você falou. Eles estão olhando, por exemplo, eles estão fazendo consulta das certidões dos competidores e eles falaram, Arthur, 2 dos nossos competidores, a gente já começa a ver sinais de falta de capital, uma comunicação meio desanimada, a gente está de olho de repente, a gente vai comprar eles. Não, e é válido para qualquer tamanho, desde um lojista a uma empresa gigantesca, passando por uma empresa média. Essa problemática, obviamente, com graus diferentes, é válido para absolutamente todos. E só complementando, me desculpa, só complementando aqui, nós estamos falando de empresa comprando empresa, mas tem uma outra grande oportunidade, que nós não falamos ainda, que é você melhorar os talentos da sua empresa, os seus colaboradores, porque é um momento que, o que eu estou vendo todo dia no LinkedIn, no LinkedIn, as empresas mandando muita gente boa embora, então nós temos gente extremamente, algumas pessoas muito capacitadas, eu estou falando que, por exemplo, tem uma empresa que eu vi hoje à tarde, o CEO falando, hoje foi o dia mais difícil da minha vida, tive que mandar 40 pessoas embora, e ele fez uma descrição de cada uma das 40, então ele falou, essa pessoa é um designer incrível, essa pessoa é fabulosa no marketing, essa pessoa colocando as competências de cada um, então perceba que num momento em que você está com o mercado sobreaquecido, é muito difícil contratar, o poder está do lado dos colaboradores. Agora, para quem é empresário, esse é um momento também para rever e para encontrar excepcionais talentos. E aí a gente volta sobre o que você falou antes, da importância da formação profissional, ou seja, funcionários profissionais que estão bem formados vão poder se reencontrar trabalho ou assumir novos challenges muito mais fácil, e ao contrário, pessoas que estavam mais paradas e que estão menos atualizadas, porque a formação contínua é um assunto também que aqui não é muito comum de ver, como que não está up to date, que não está bem formado hoje, vai sofrer muito mais
que alguém que tem uma formação e uma visão ampla. Exatamente, com certeza. Isso, mas volta naquela máxima que eu falava que a crise ela cria um distanciamento, né? Eu digo, quem é bom, quem é rápido, quem se reinventa, acaba olhando a parte da oportunidade, e quem já não estava muito bem fica muito pior. Então a queda é muito rápida, né? Então, e nesses assuntos de carreira. É, infelizmente é muito parecida com aquela frase que os economistas usam para falar do dólar, né? Que tem momentos que o impacto na sua carreira é parecido com o dólar, né? O dólar ele desce de elevador, quer dizer, ele sobe de elevador e ele desce de escada, né? Então, com relação às carreiras, o mesmo vale. Para você construir uma carreira sólida e para se capacitar, você sobe de escada, mas muitas vezes você pode ter uma queda de elevador, né? Então, esse tema do lifelong learning, né? De você todo dia estar adicionando blocos de capacitação, melhorando, oxigenando a sua carreira, realmente o brasileiro ainda vê a sua capacitação como um grande bloco. Eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, e o mundo já não é assim há muito tempo, né? Já não é assim pelo menos há 30 anos. Então, conseguir provar que você está up to date é uma coisa muito, muito, muito importante agora. E, aliás, parabéns por essa iniciativa aí desse número gigantesco de pessoas que vão poder se capacitar agora. Não, é uma boa notícia para muitas pessoas, fazer cursos técnicos, mas também justamente são essas populações que são mais frágeis, diria, para poder passar essa lombada da qual você falava, não? Outro aspecto, já que você falou dos Estados Unidos, vamos a falar, e que estamos aqui no canal de La France au Cœur, vamos a falar um pouquinho da importância ou da função ou do futuro que você vê sobre a atuação dos grupos estrangeiros, no nosso caso francês, aqui no Brasil, nesse momento e na saída dessa pandemia. Pois é um momento bastante complexo, especialmente pela. Eu não acredito que essa questão cambial. Acho que o Brasil agora está com alguns problemas que, de novo, no curto prazo nós ainda não temos resposta, mas a questão do câmbio, perceba, naquela semana que o Paulo Guedes falou, olha, se eu falar muita besteira, se acontecer muita coisa errada, o câmbio pode chegar a 5, né? Isso foi por volta de 10 dias antes do câmbio chegar a 5, né? Então, ele falava quase como um cenário impossível de acontecer, e ele se concretizou muito rapidamente. Agora, e o que tem puxado o câmbio é exatamente esse momento político. Então, a volatilidade é a palavra do momento, né? A volatilidade. E aí eu te confesso que o câmbio parece estar mais austero do que a Bolsa. Por exemplo, eu fico bastante surpreso em ver a Bolsa essa semana bateu 83 mil pontos, nós tivemos um crescimento de quase 11% no mês de abril, chegamos a bater 65 mil pontos e agora voltamos para 83, fechou ontem em 80, mas eu fico muito surpreso, porque isso aí são sinais quase de recuperação. Então, o que eu quero dizer, a instabilidade, a volatilidade no Brasil ainda é monumental, é monumental. Então, tem muita gente também alertando para isso. Olha, fica de olho, porque eu estou lendo isso de duas maneiras, e aí eu já vou chegar nas empresas de outros países que estão aqui no Brasil. Mas tem gente falando o seguinte, olha, fica de olho, a Bolsa Americana está com uma queda muito discreta. Então, eu tenho duas leituras para isso. A primeira delas é que tem muita gente que ainda não compreendeu o impacto econômico que tudo isso pode ter, né? Então, tem setores aí, por exemplo, indústria automobilística. A perspectiva das pessoas quererem trocar de carro agora é zero, é nula, é nenhuma. A queda em países como a China foi de mais de 90%. Então,
tem uma série de itens aí que vão ficar... E outra coisa, a pessoa vai comprar carro. Normalmente ela pensa em comprar carro não só para o seu uso urbano, mas ela está pensando em fazer uma viagem. Agora não pode viajar, não pode ir para canto nenhum. Então tem setores que são muito drasticamente afetados. Então, com relação ao câmbio, eu não consigo ver nenhum elemento para o câmbio baixar de forma importante nos próximos tempos. Então, para empresas que vão fazer emissão de lucros, imagino que essa lucratividade, essa rentabilidade cai de forma muito importante, né? Para quem está gerando receita aqui no Brasil e vai remeter essa receita em dólar, ou euro, ou libra. Vai ser uma coisa que veio para ficar por algum tempo. A segunda coisa, todos os líderes globais cresceram em popularidade nesse momento, né? Porque era um momento de mostrar uma série de medidas e tudo mais. E o Brasil conseguiu uma coisa inédita, que é no meio de uma crise de saúde, conseguiu plantar uma crise política, uma crise institucional gigantesca, que eu também não consigo apontar fim para ela. Então, nós tivemos a crise aí com o ministro da Saúde, nós tivemos a crise com o ministro da Justiça, parece ter uma estabilidade com o ministro da Economia, mas, por exemplo, eu não consigo nesse momento apontar qual seria a perda de apoio se, por exemplo, a questão do exame for divulgado e, de repente, a população descobrir que o exame do presidente tinha dado positivo. Eu acho que vai ter uma descrença, vai ter um descrédito muito importante. Eu não sei até quando o núcleo militar vai apoiar. O núcleo militar está sendo um grande abafador de toda essa instabilidade. Mas eu não sei até quando. O ânimo, a temperatura com o STF, a temperatura com a Câmara está muito aquecida. E é um cenário que, voltando lá em 2018, eu escrevi sobre isso. Em 2018, eu escrevi um artigo falando, olha, pelo que eu consigo ver, o governo não é um governo de negociação ampla, não é um governo também exatamente calmo. E quando eu vi governos brigarem com o STF, brigarem com o Legislativo, a última pessoa que fez isso chama-se Dilma Rousseff, e ela caiu. Então, só estou colocando isso para mostrar o seguinte, do ponto de vista de câmbio, não tem perspectiva de queda nos próximos meses. Do ponto de vista de temperatura do clima político, é altíssima, e o impacto econômico no Brasil tende a ser um pouco maior do que em outros países, justamente por causa daqueles elementos de falta de digitalização e produtividade. Se as empresas brasileiras já eram pouco tecnológicas e justamente nesse momento de restrição de deslocamento, restrição de canais, quem performa melhor são as empresas mais tecnológicas. Então, o que eu quero dizer? Para uma empresa de software, muda muito pouco. Agora, para uma empresa muito analógica, o impacto é gigantesco. E o Brasil é muito mais analógico do que os outros países. Somados todos esses fatores, o Brasil continua sendo uma das pouquíssimas economias do mundo com 200 milhões de consumidores. As medidas econômicas são grandes, então se fala entre 500 e 750 bilhões de resgate à economia, mas o fato é que é muito cedo para entender até onde vai essa volatilidade. Por quê? Porque, por exemplo, as pessoas que estão com o contrato de trabalho suspenso ou renegociado, essa pessoa ela tem uma estabilidade de 2 até 4 meses, mas o fato é que ela não sabe se ela vai ter emprego daqui a 4 meses. Então, olhando daqui, a partir do dia 1º de maio, qual vai ser a conta que nós vamos ter que pagar com tudo isso? Ninguém sabe. E outra coisa, todo esse resgate entre 500 e 700 bilhões, ele vai ter que ser pago. Então, alguns estão falando de um rombo no orçamento nesse ano de alguma coisa entre 8% a 10%. O ano passado foi menos de 1%. E nós caminhávamos para uma recuperação da austeridade fiscal. Agora, em virtude da pandemia, nós vamos ter que colocar todo o dinheiro do mundo na rua, mas essa conta vai ter que ser paga nos próximos 5 a 10 anos. Então, na verdade, investimento e dívida são conversas com o passado e com o futuro. Não existe dinheiro gratuito. Ou você está pagando algo do passado, ou você está antecipando o futuro. Mas você tem essa conversa no tempo. Então, endividamento ou investimento é uma troca no tempo. E essa troca no tempo do Brasil
para os próximos meses e para os próximos anos, é uma troca em que você vai ter uma caminhada com uma mochila muito pesada, com uma mochila muito pesada. Então, é difícil imaginar o Brasil correndo. Claro que é um mercado consumidor gigante. Qualquer empresa que quiser ser grande no mundo tem que estar no Brasil, porque o mercado consumidor é grande, é importante. Então, dito isso, eu acho que vai ter uma retomada econômica, claro que vai ter. Mais uma vez, essa crise ela tem começo, meio e fim, mas eu estou vendo os governantes saírem muito desgastados, a temperatura política subiu bastante. Então, olhando daqui, é difícil imaginar o que vai acontecer até o próximo ciclo eleitoral. Nós não sabemos se nós vamos ter eleições em outubro, muito difícil saber. Então, nesse momento, para quem está fazendo investimento no Brasil, e só para fechar esse comentário super longo, uma coisa que mudou foi a seguinte: nos outros períodos, quando tinha uma crise no Brasil, nós tínhamos normalmente controle da inflação por uma Selic gigante. Então, o que acontecia? Quem vinha com o capital para o Brasil, vinha com o capital nos países desenvolvidos, esse capital estava sendo remunerado a 1%, 2%, e lá a inflação estava zero, só que vinha para aproveitar uma Selic a 14%. Então, se você trouxesse capital, mesmo que fosse capital especulativo, você conseguia remunerar muito bem esse capital no Brasil. Agora, você abre a sua tabela de países para fazer investimento e você olha, Brasil, inflação 2%, taxa Selic 3,75%. Então, quer dizer, a possibilidade de valorização que eu tenho não é tão maior do que economias desenvolvidas. Qual o grau de instabilidade e risco do Brasil? Muito grande. Então, eu tenho uma dificuldade de imaginar que vai ter um grande aporte de capital. A única maneira de potencializar capital aqui no Brasil é que todo esse cenário melhora muito um setor, que é o setor das concessões e de infraestrutura. Então, se tiver uma melhora nesse cenário político e jurídico para as concessões, nós devemos ter uma série enorme de privatizações, concessões, e aí sim isso vai atrair capital. Mas é um momento que, se eu fosse um investidor externo, eu esperaria um tempo. Como vamos a entrar na parte final, só ia comentar sobre sua fala, que não foi tão comprida assim. Efetivamente, acho que os investimentos estrangeiros vão mudar um pouco e talvez seja bom, de perfil, porque investidor que vem só para especular não vai entrar mais, porque agora Não são faz sentido. risco rentabilidade não compensa. Agora, o Brasil é um país, escrevi hoje, comentando a fala da ministra da Agricultura, que está pedindo para o governo não se meter em briga de gente grande, falando da briga entre Estados Unidos e China, para que justamente o Brasil precisa do mundo, mas o mundo precisa do Brasil também. Ou seja, como o Brasil está numa situação hoje muito complicada, obviamente, tumultuada, como sempre foi, mas com as cartas na mão, não? Então, você falava do tamanho do plano de resgate, a gente vai ter que falar também mais da frente do tamanho do plano de recuperação, porque a economia não vai se recuperar sozinha. Sobre a parte institucional, concordo contigo. Eu acho que tem uma mudança. A gente tive quarta-feira uma live com o senador Viana, do PSD, que é titular da Comissão dos Assuntos Econômicos e da Comissão de Assuntos Sociais do Senado. E perguntei para ele justamente sobre essa aproximação do Planalto com o Centrão, que ele confirmou, não? Que o Bolsonaro, pelas características dele há 30 anos, tem sua forma de ser, mas começar a realizar que ele precisa de maioria e, nesse momento, não tem clima para impeachment nenhum. Então, esperemos que essa situação de briga STF, governo federal, Planalto,
governadores e Congresso Nacional possa ser um pouco mais pacificada, já que temos uma pandemia para cuidar, não? Vamos tomar uma pergunta do Tarcísio, que pergunta, diante desses cenários que se mostra duradoura, as grandes feiras sectoriais físicas estarão com os dias contados? Desculpa, eu não sei se eu entendi a pergunta. Eu não escutei direito, desculpe. Tá, o Tarcísio está perguntando se diante desse cenário de crise duradoura, se as grandes feiras sectoriais internacionais tinham algum risco de desaparecer. Eu acho que não. Eu acho que não pelo seguinte. Aliás, eu espero que não, né? Até pelas minhas palestras, né? Mas o que eu tenho para falar é o seguinte: um olhar que eu sempre tenho em relação a oportunidades, a respeito da economia e do comportamento das pessoas, sempre surge muita oportunidade naquilo que é escasso. Então, é valorizado economicamente não aquilo que é abundante, mas aquilo que é escasso. Então, por que nós chamamos de commodity? Porque é algo que é abundante, algo que todo mundo consegue ofertar e você consegue comparar o preço muito facilmente. Então, perceba, o que já vinha acontecendo na economia? Com uma hiperdigitalização, isso eu falo há algum tempo, na hiperdigitalização, os negócios que se tornaram mais valorizados e caros são os negócios analógicos. Então, quem consegue entregar uma experiência olho no olho, uma experiência presencial, isso já vinha acontecendo. Então, o digital te possibilita atender muita gente cobrando pouco. Mas o que se tornou o Prime? O Prime se tornou humano. Então, negócios que têm pessoas muito, muito, muito capacitadas e que atendem no presencial, esses são negócios de altíssima margem. Agora, então, claro, você não consegue ter escala nisso, mas você pode cobrar muito. Dito isso, usando esse raciocínio da escassez e da abundância, nós estamos passando por um período em que as pessoas estão confinadas, em que elas estão em casa, que elas estão com restrição de viagem, que elas estão com restrição de sair. Então, nesse momento, claro que o setor de eventos, o setor de aglomerações, o setor do esporte está passando por uma crise sem precedentes. Agora, assim que nós tivermos algum grau de normalidade, o que eu estou chamando de normalidade? Não é necessariamente a obtenção de uma vacina, mas é quando tudo isso chegar num ponto em que isso vai se tornar mais uma doença incorporada na nossa vida, assim como o dengue, assim como pneumonia, como tuberculose, e nós teremos novos comportamentos sociais. Então, o que eu vislumbro para esse evento de setores? Quando tudo isso se tornar minimamente gerenciável, as pessoas estarão completamente sedentas para sair de casa, para participar de um evento, para poder encontrar outras pessoas. Então, eu acho que na volta disso tudo, os eventos presenciais eles vão ser mais bem-sucedidos do que nunca. Eu acho que durante 6 meses ou um ano, eles serão drasticamente diferentes. Então, provavelmente, nós vamos ter eventos que vão ser mais ou menos assim. Em vez de ter um teatro lotado, provavelmente nós teremos que ter 1/3 da capacidade, metade da capacidade, todo mundo usando máscara, com uma série de comportamentos, todo mundo vai ter que se passar álcool gel antes de entrar nesse ambiente, vai ter que ter um distanciamento, o mesmo vai valer para os cinemas, o mesmo vai valer para teatro, vai valer para as convenções, mas aos poucos nós vamos notando que vai ser possível aglomerar um pouco mais as pessoas, mas o fato é o seguinte, a partir da hora que você mantém as pessoas em casa por muito tempo, quem ofertar diversão para elas, conhecimento e experiências presenciais, nós vamos ver um efeito rebote nos próximos anos. Então, assim, eu vou anotar isso para daqui a alguns anos a gente voltar a conversar a respeito disso. Mas eu espero que na volta disso nós vamos ter recorde de visitação em parques como Disney e por aí vai. Não no curto prazo, entenda, não no curto prazo. No curto prazo vai ter restrição e pessoas com medo de ir. Mas logo depois
as pessoas vão querer viajar, vão querer ir para esses eventos e para esses congressos. Então, claro, muitas empresas de evento vão desaparecer, vai ter muita dificuldade, mas por causa dessa privação, na saída, as pessoas vão querer ir para restaurante, vão querer se divertir, vão querer viajar, vão querer tirar aqueles planos, até porque uma crise como essa relembra as pessoas da brevidade da vida. Então, de que uma coisa dessa pode acontecer a qualquer momento, que a vida é curta, ela é única. Então, aquelas pessoas que ficavam postergando, do tipo, um dia eu vou participar desse evento e desse congresso. Quando tudo isso se normalizar minimamente, ela vai falar, caramba, eu tenho que ir porque quando eu menos esperava apareceu uma pandemia na minha vida. Eu concordo plenamente. Quando se vê que o setor do transporte aéreo está falando que, no mínimo, vai demorar 2 anos para recuperar o volume de transporte que era pré-crise, mostra bem que o mundo internacional vai mudar para um bom tempo. E sobre os eventos, acho que os eventos menores vão desaparecer. Agora, os eventos que realmente são importantes para os sectores vão se fortalecer. E geralmente são organizados por empresas que têm superfície financeira, que têm vários eventos são bianuais, muitos que estavam previstos nesse momento. Nós mesmos tivemos que cancelar um evento grande sobre a África, como são passadas para o último trimestre, diria outubro, novembro, vai ter uma lotação de eventos e outros passam para 2021. Temos o Xavier que comenta aqui, na crise tem gente que chora e gente que vende lencinhos. É isso aí. Bastante isso. Última pergunta para terminar nossa hora. Esse mesmo Xavier, aliás, pergunta: não existe risco de insegurança jurídica no Brasil? Eu estou vendo, assim, a minha opinião pelo menos, mas eu estou vendo as estruturas bem sólidas, ao contrário de outros países. As estruturas, eu digo, as estruturas de equilíbrio de poder. Eu acho que instabilidade, algum grau de instabilidade é razoavelmente natural. O que eu quero, deixa eu tentar me expressar melhor. Por exemplo, vamos olhar pelo lado dos trabalhadores, vamos olhar pelo lado de um funcionário. Teve um domingo à noite que saiu um decreto aprovado pelo presidente, divulgado pelo presidente, em que falava que as empresas poderiam pura e simplesmente suspender os contratos de trabalho por 90 dias, sem pagar salário, contanto que elas ofertassem algum tipo de capacitação remota, que eu achei aquele texto era um desastre, porque quando a pessoa fica 3 meses sem salário, para uma pessoa muito capacitada, talvez, com muito dinheiro, talvez ela pense, nossa, como seria bom se eu tivesse um EAD, se eu tivesse uma capacitação remota. Agora, para a pessoa muito simples, que não tem dinheiro nenhum, você falar para ela, olha, você vai ficar 3 meses sem salário, mas eu vou te dar um curso online. Ela vai ficar, assim, de uma falta de empatia, de uma falta de compreensão gigantesca. Aí o decreto caiu naquela segunda-feira e voltou como a medida provisória número 936, falando o seguinte, olha, não é bem assim. Então volta, o decreto cai na segunda-feira à tarde, e entra a MP 936, que falou sobre suspensão do contrato de trabalho ou redução da carga e obtenção de um proporcional de seguro-desemprego. Mas por que eu estou montando esse cenário? Nesse momento, para o trabalhador, foram semanas de muita instabilidade jurídica, porque no momento quando ele acordou na segunda-feira, ele estava 3 meses sem salário. Na outra semana, ele não sabia se o contrato dele seria suspenso ou renegociado. E o mesmo está acontecendo com algumas empresas. Então, com relação aos contratos, tem uma discussão a respeito dos aluguéis. Então, eu acho que algum grau de insegurança... Exatamente. Então, algum grau de instabilidade jurídica é natural. Então, não adianta dizer que não vai ter, porque as medidas vão sendo tomadas ao longo do caminho. Então, determinadas certezas que nós temos hoje, com o agravamento ou não da crise, nós vamos ver entendimentos jurídicos, julgamentos que são muito diferentes. Então, imagina aquele pequeno empresário. Eu estava lendo o noticiário, estava lendo as notícias hoje, por exemplo, para o pequeno empresário
que tem lá uma academia de tênis. Ele está com faturamento zero, mas hoje sai uma medida de uma juíza em São Paulo falando, não, mas o tênis é uma modalidade que cada praticante está a 22 metros do outro, então é claro que pode jogar tênis. Pronto, o negócio dele voltou a ter faturamento. Então, algum grau de instabilidade jurídica é natural num período de exceção, num período de guerra, né? Tá, muito obrigado, Arthur. Acho que foi uma troca de ideia e seus posicionamentos são sempre muito bons. Então, agradeço muito sua participação. Não sei se você quer ter uma palavra final. Não, só quero te agradecer. Eu sei que muita gente vai assistir isso depois também. Hoje estamos no meio do feriado, então só deixar o recado para o pessoal me procurar no Instagram, Arthur Igreja, no LinkedIn, no YouTube, e meu podcast está no Spotify também. Então tem conteúdo meu para todo lado. Eu também estou tentando entender tudo que está acontecendo. Minha visão também está. Eu estou dando um update nela o tempo todo, porque tem muita coisa acontecendo. Então, super obrigado e prazer gigantesco falar contigo. Bom, muito obrigado. Vou aproveitar para anunciar que na próxima quarta-feira vai ser também uma live entre São Paulo e Paraná, porque vai ser uma live específica sobre o Paraná com nosso amigo em comum, Marco Tadeu, que é o presidente da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Paraná, FACIAP, que falará sobre as problemáticas do Estado, onde tem bastante franceses presentes para lá. Muito obrigado, Arthur. Se cuida muito e até muito breve. Espero que dessa vez será pelo Zoom presencialmente. Com certeza. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.